Saudações, pessoal! Nós vamos entrar agora no assunto dos crimes contra a fé pública. O título dos crimes contra a fé pública tutela, como o próprio nome diz, a fé pública. A fé pública é a nossa confiança no funcionamento do nosso sistema financeiro, econômico e negocial. Nós temos uma confiança de que a nota que eu tenho aqui no bolso vale R$10. Eu tenho confiança de que se eu entregar esse papel para uma pessoa, eu vou conseguir comprar um pirulito. Né? Brincadeira, não está tão desvalorizado assim. Mas eu tenho a confiança de que esse papel tem validade. Quando alguém, por exemplo, falsifica cédulas de R$10, vai abalar a nossa fé pública. E todo um sistema negocial de relações de direito civil, relações de direito privado, que giram em torno da nossa fé no funcionamento desse sistema. Né? Isso a gente pode ir até no autor de Sapiens, né? O historiador que escreveu Sapiens, Yuval Noah Harari, eu esqueci o nome dele, desculpem. Mas o autor do crime Sapiens, que é um historiador, ele demonstra isso, né? O ser humano ele precisa de fé para que as coisas funcionem. Nós temos fé de que existe uma montadora francesa, ele dá o exemplo, que se chama Peugeot. Nós nunca vimos a Peugeot, nós nunca vimos a pessoa jurídica Peugeot, mas nós temos fé, nós confiamos, né? Nós criamos um sistema de crença baseado na existência da pessoa jurídica. Assim funciona com documentos, assim funciona com moeda, certo? Assim funciona com certidões feitas por funcionário público. É por causa da nossa confiança que as relações negociais funcionam. Que eu olho para uma certidão de registro de imóveis, vejo que não tem nenhuma hipoteca averbada, confio naquilo e compro o imóvel. Quando a gente falsifica esse documento, uma falsidade material, constrói um documento que não existe, né, que não corresponde à realidade, constrói um documento que não é verdadeiro, né, melhor dizendo, ele é contrafeito, ele está abalando todo um sistema de crença, toda a fé pública que rege as nossas relações negociais. Sem mais, a primeira parte dos crimes contra a fé pública nós chamamos de capítulo da moeda falsa. Então, a primeira questão que é violada, né? Violadora, melhor dizendo, da fé pública, é tudo aquilo que se relaciona à moeda. Essa é a primeira parte que o código traz. Quando uma moeda é falsificada, a nossa fé pública nas nossas relações financeiras na República Federativa do Brasil fica abalada e isso justifica a punição. Vamos começar com o crime de moeda falsa, que por causa da atribuição da União de expedir moeda, é um crime de competência da Justiça Federal. Né? Nós temos esse crime da competência da Justiça Federal por causa do interesse da União, da atividade da União em emissão de moeda. Por isso, né? Agora a gente vai ver que nem sempre se configura esse crime. Se alguém fizer uma falsificação grosseira, nós vamos entrar na figura do estelionato e aí a competência da Justiça Estadual em regra, certo? Mas a moeda falsa já vai ser julgada pela Justiça Federal. Vamos dar uma olhada no crime? Moeda falsa, falsificar. E aí o tipo, ele traz esse núcleo, né? Falsificar é contrafazer, tornar algo, né, não verdadeiro, por meio da fabricação. O sujeito, por exemplo, imprime uma moeda falsa, ou por meio da alteração. Ele, por exemplo, tira a inscrição de 50, apaga e coloca 100. Isso não funciona muito, né, com a nota brasileira, que tem uma cor para cada um. Mas vamos supor que ele queira aproveitar só o papel moeda. Ele tira a tinta e imprime por cima
os caracteres da nota de 100. Ele alterou? Alterou. Vai responder pelo crime de moeda falsa. Moeda metálica ou papel moeda, então pode ser a moedinha ou a cédula, de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. Então, se a pessoa falsificar dólares, ela comete esse crime? Comete, né? Ela, inclusive, está falsificando algo que vai causar um prejuízo bem maior, né? Atualmente, muito maior. Mas, sim, inclusive, a Polícia Federal já prendeu, já vi casos em fábrica de moedas de curso legal no Brasil, de real, e de dólares na mesma fábrica, né? O sujeito diversificava os investimentos. Reclusão de 3 a 12 anos e multa, percebam que é uma pena considerável do crime de moeda falsa, porque está tutelando um interesse que envolve todas as relações negociais, financeiras, equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico do país, certo? Vamos lá? Parágrafo 1º, nós temos a forma equiparada. Então, quero ir para a tela para mostrar para os senhores. Vamos ver a moeda falsa na forma equiparada. Diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Nós temos aqui um nítido tipo misto alternativo, em que o sujeito tem várias modalidades à escolha, né? Ele tem um cardápio aí, e se ele escolher qualquer dessas opções, qualquer desses verbos, ele vai cometer um crime de moeda falsa na forma equiparada. E ele não precisa fazer todos, basta um. E se ele cometer mais de um desses verbos na mesma conjuntura, no mesmo contexto fático, o crime será único. Pessoal, essa é a forma mais comum, né? É difícil pegar o fabricante de moeda, às vezes ele é pego. O mais comum é pegar as pessoas que estão repassando esse dinheiro, né? Está repassando a cédula falsa. Inclusive, né, hoje infelizmente é comum, e aqui eu não estou incitando-os ao crime, eu estou apenas dando um exemplo. Existem grupos de WhatsApp hoje que vendem moeda falsa. Eles anunciam em redes sociais, vendem a moeda falsa, a pessoa compra, né, às vezes por 1/3 do valor de estampa, e aí ele compra aquelas moedas falsas e sai distribuindo para recuperar o que ele investiu naquilo, né, o seu investimento criminoso. Essa é a forma mais comum, né, dos processos na Justiça Federal, é quando a pessoa está repassando esse valor, introduzindo na circulação, ou ele está, por exemplo, dando para alguém, eu dei para um amigo meu um molho de moeda, né? Tudo bem, mas já é crime, ceder é crime, certo? O parágrafo 2º prevê uma forma que a gente pode chamar de privilegiada. Aí o sujeito, em tese, ele recebeu, em tese, né? Eu já estou desconfiando da pessoa. Não, isso acontece. Às vezes nós estamos comprando em algum lugar, ou mesmo isso já aconteceu em máquinas ATM, caixas de automáticos de banco. A gente vai lá sacar ou comprar alguma coisa e vem uma moeda falsa no meio. Nem sempre nós olhamos, né? E aí pode acontecer que nós recebamos de boa fé moeda falsa. Qual que é o problema? O problema é que nem todo mundo quer ficar com prejuízo. Ir lá na delegacia, entregar e falar, olha, recebi uma moeda falsa. Tem pessoas que querem evitar o prejuízo repassando essa moeda depois de receber de boa fé. Essa conduta é punível? Sim. É uma forma privilegiada, a pena é menor, mas ela está no parágrafo 2º, que diz o seguinte: quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Percebam,
É necessário que depois que a pessoa receba a nota de boa-fé, ela querer evitar o prejuízo e falar, vou passar para frente. Aí ela comete o crime na forma do parágrafo 2º, com uma pena menor. Não confundam, por exemplo, eu recebi uma moeda, a falsificação é tão boa, eu não percebo. Inclusive isso já aconteceu, eu já vi em caso prático que a pessoa provou que a moeda falsa saiu do banco. E aí eu vou na padaria, compro alguma coisa sem perceber e sou responsabilizado penalmente? Não. O dolo no sistema brasileiro, ele exige o elemento cognitivo, conhecimento. Eu tenho que perceber que a moeda é falsa. Isso vai ser tirado das circunstâncias, né? Por exemplo, a pessoa vai lá, compra uma bala com uma nota de 50 e sai correndo. Isso às vezes acontece. As circunstâncias nos mostram o elemento subjetivo, mas o dolo é inevitável, ele é imprescindível para a gente configurar o crime. O parágrafo 3º traz uma forma de crime com a pena maior, uma forma qualificada, no caso de os agentes terem uma qualidade específica. Vamos dar uma olhada? O crime será qualificado, punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa se for funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão. Então, hoje o nosso banco de emissão é a Casa da Moeda, que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Aqui é o funcionário público da Casa da Moeda que comete o crime, por exemplo, emitindo mais papel moeda do que podia. Isso já é punível, isso já viola a nossa fé pública. Parágrafo 4º, forma equiparada à do parágrafo 3º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Por exemplo, quando eu era bem pequeno surgiu o real, né? E aí eu já entrego a idade. Surgiu a moeda do real, eu lembro até hoje, recebi uma moedinha, fiquei feliz, nossa, mudou a moeda. Pois bem, imagine que naquela época o banco, a Casa da Moeda, começou a emitir a moeda real, mas ainda não era permitida a circulação. E algum funcionário vai lá e coloca em circulação. Ele responde pela forma equiparada do parágrafo 4º. O crime ele é comum, salvo na forma do parágrafo 3º e, claro, por consequência do parágrafo 4º, que equipara ao parágrafo 3º. Crime doloso sem previsão de forma culposa, não tem previsão de forma culposa. A forma privilegiada fala que a pessoa recebeu de boa fé e depois quis evitar o prejuízo, já sabendo que a nota era falsa. Plurissubsistente, sendo possível a tentativa, totalmente possível. A pessoa, por exemplo, comprou pela internet e vai introduzir na circulação, a polícia pega. Não se exige elemento subjetivo especial do tipo, isso prevalece. Não é necessário uma intenção específica do agente, isso é dispensável. O crime é formal, não precisa de resultado naturalístico. Por exemplo, no caso do sujeito fabricar moedas falsas, não é necessário que nenhuma cédula falsa tenha saído da casa dele. Mesmo que estejam todas lá quando a polícia chegou e ele não teve nenhum abalo à economia local com aquilo, não causou nenhum abalo, o crime já se configurou. Não precisa de resultado. A maioria da doutrina não exige o elemento subjetivo especial do tipo, eu já expliquei, mas professor César Bittencourt tem uma posição minoritária que só se configura o crime quando o agente tinha a intenção de colocar em circulação. Então, não, para o professor Bittencourt, que é minoritário, não basta o sujeito fabricar a nota, ele tem que fabricar com a intenção depois de distribuir. Se a intenção dele era fabricar e, por exemplo, construir um enfeite na casa dele, para o professor Bittencourt não existe crime. Para a maioria existe.
Não importa o agente falar assim, não, eu ia fazer um monte de nota de R$100 porque eu ia fazer uma camiseta, ou eu ia jogar na cama, deitar naquilo para fingir que eu era rico, depois eu ia jogar fogo. Não importa. Uma outra classificação do crime, além de ser classificado como formal, é uma classificação que já foi cobrada em concurso, que é o delito de tendência interna transcendente, mutilado ou atrofiado de 2 atos. Por que esse nome difícil? Vamos entender? Tendência interna transcendente porque entende-se, isso é uma parte dos autores, que o elemento subjetivo, quando o agente está fabricando a moeda, ele já está com o pensamento na lucratividade que ele vai ter. Ele já está pensando em violar a fé pública. Mas não se exige que ele tenha distribuído essa moeda. Basta que ele tenha fabricado. Por isso que a tendência, ela transcende ao tipo penal, ela vai além. E por que mutilado de 2 atos ou atrofiado de 2 atos? É porque para o sujeito conseguir o resultado que não é necessário para a consumação do crime, basta uma conduta dele próprio. Vou explicar. Se ele falsificou a moeda e a moeda está dentro da casa dele, para ele conseguir o lucro, para ele conseguir receber algo, né, ter uma vantagem com isso, basta ele ir até a padaria e comprar um pão. Depende dele. É diferente do outro crime de tendência interna transcendente de resultado cortado, que é a extorsão mediante sequestro, porque lá o resultado é cortado no sentido em que depende de um terceiro, da família da vítima sequestrada, para ele conseguir a vantagem que é o preço do resgate. Entenderam? Aqui não. Aqui é mutilado de 2 atos ou atrofiado de 2 atos, porque basta ele ir até a padaria comprar pão para ele colocar o dinheiro em circulação e conseguir o resultado naturalístico, que não é necessário para a consumação do crime. Certo? Mas só depende dele. Agora, jurisprudência. E aí nós temos, eu trouxe súmula, acórdão do STJ para a gente também abordar o aspecto jurisprudencial. Vamos lá. Esse acórdão do STJ de 2017 foi dito o seguinte: independentemente da análise se o crime de moeda falsa vai ser absorvido pelo crime de peculato, constata-se que houve a efetiva utilização de notas falsificadas na prática criminosa, o que por si só revela o interesse da União, e aí a competência é da Justiça Federal. Outra questão interessante, agora já é súmula, a súmula 73 do STJ diz que a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato de competência da Justiça Estadual. Agora, se a moeda falsa tem o potencial de enganar, aí vai ser competência da Justiça Federal. Essa é a súmula 73 do STJ e esse é o entendimento que vem daí. Bem, agora nós vamos falar dos crimes assimilados ao de moeda falsa. Aqui o legislador trouxe outras condutas que também afetam a nossa fé na moeda, né? Agora a fé no valor da moeda, né? Não é fé que o real vai passar o dólar. Essa fé nossa na validade da nossa moeda em curso no país, ela também é tutelada por outras condutas trazidas nesse crimes assimilados. Vamos dar uma olhada? Formar. Aqui é formar, significa que o sujeito vai construir, ele vai juntar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Ou, outra figura, suprimir em nota, moeda ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Percebam, essa figura do meio exige o elemento subjetivo especial do tipo. Meus alunos estão cansados de identificar isso no tipo. Não é necessário que o agente coloque em circulação
basta que ele tenha a finalidade. Última figura. Restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou recolhidos para o fim de inutilização. Eu vou dar exemplo rapidamente das 3 figuras. Primeira figura. Vamos supor que a Casa da Moeda corta moedas para depois jogar no incinerador. Alguém vai lá, pega aquelas metades, junta, passa uma fita isolante ali e distribui. Ele comete o crime porque ele juntou fragmentos. A segunda parte é quando o sujeito pega uma moeda que está com carimbo inutilizada e aí ele vai lá e passa um solvente e tira aquele carimbo com a finalidade de restituir para a circulação. O crime é formal. Ele tirou o carimbo, já configurou o crime. Não é necessário que ele consiga ir até a padaria e comprar o pão, certo? Última figura. A gente tem a moeda que está recolhida para ser inutilizada. Por exemplo, a Casa da Moeda recolhe as cédulas velhas. Aí tem aquela cédula já velha na Casa da Moeda. O que a pessoa faz? Restitui a circulação. Pega aquela moeda velha e coloca para circular no comércio. Comete esse crime. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. O parágrafo único traz uma forma qualificada, porque nós temos novos limites mínimo. Novo limite máximo. Aqui é só novo limite máximo, mas é qualificado. Se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, exemplo, Justiça Federal, ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Então, por exemplo, se um funcionário da Justiça Federal pega alguma nota inutilizada que esteja lá, inutilizada, que eu não estou falando nota falsa, mas se por algum acaso estiver lá na Justiça Federal uma nota verdadeira, porque se for falsa é o crime do 289. Uma moeda verdadeira, mas que vai ser inutilizada, aí existe algum processo discutindo isso, foi juntado no processo, alguém pega, comete esse crime. Mas o mais comum é essa moeda estar na Casa da Moeda, né? É difícil ter um caso desse discutindo. Na Justiça Federal normalmente só tem moeda falsa, né? Agora, o mais comum é que esteja na Casa da Moeda. E aí, se a pessoa fizer isso, vai cometer o crime na forma qualificada. Bem, é um crime comum, salvo na forma do parágrafo único, que aí é um funcionário que tem acesso ao local pelo seu cargo, ou que trabalha já na repartição, e aí o crime é próprio, na forma do parágrafo único. Doloso, sem previsão de forma culposa, plurissubsistente, ele pode ser pego com a boca na botija e responder pelo conatus, pela tentativa. Crime formal, que não exige um resultado naturalístico, não é necessário que ele coloque em circulação para que se configure. Crime de forma livre, não existe uma forma específica ou vinculada de cometer esse crime. Certo? Bem, agora nós vamos tratar do crime de petrechos de moeda falsa e eu tenho que lembrar os senhores rapidamente o que é iter criminis. Vamos lembrar? Iter, do latim caminho, trâmite, é o caminho pelo qual um criminoso passa para chegar ao triste fim de cometer uma infração penal. Pois bem, ele passa pela fase da cogitação, né? Cogito ergo sum, né? Penso logo existo, então ele pensa no crime que ele quer cometer, fase da cogitação, ele passa para a fase da preparação, ele vai lá, por exemplo, compra uma faca para ele matar alguém, ele vai lá e faz um mapa do banco que ele quer assaltar. Essa fase de preparação, em tese, não é punida, salvo se houver punição autônoma. Aí depois a gente tem a execução do crime, o sujeito, por exemplo, começa a dar facada em quem ele quer matar, aí ele já responde pela tentativa. E se ele chegar até o fim, a consumação, aí ele se deu mal, ele cometeu o crime consumado
e aí ele deve responder penalmente, certo? Esse é o caminho do crime. No caminho do crime da moeda falsa, que está no artigo 289, se nós tivéssemos apenas o 289 no Código Penal, se o sujeito comprasse uma impressora, comprasse papel e já começasse todo um laboratório de fabricação de moeda, ele responderia por isso? Pelo 289? Não, porque seria mero ato preparatório e o ato preparatório, em regra, não admite punição, salvo se o legislador trouxer a tipificação autônoma. Quando o legislador traz uma tipificação autônoma de um ato preparatório, nós chamamos isso, segundo alguns doutrinadores, de crime obstáculo, porque já há um obstáculo do legislador à mera preparação do sujeito para cometer o crime de moeda falsa, certo? Vamos dar uma olhada? Esse crime é o crime de petrechos para fabricação de moeda. Então já é crime fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar, maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto, especialmente destinado à falsificação de moeda. Percebam que o tipo, ele mais uma vez é misto alternativo, vários núcleos do tipo basta que o agente cometa um, e que se ele cometer mais de um no mesmo contexto, o crime continua sendo único. Reclusão de 2 a 6 anos. Percebam que é um crime já punido de uma forma pesada, só do sujeito fazer o seu laboratório, né? Então o legislador já foi rígido aqui para já evitar que alguém tente falsificar a moeda. O crime ele é comum, qualquer pessoa pode cometer, doloso. Ele é uma punição do ato preparatório do artigo 289. O legislador pode fazer isso? Pode, mas só é punível esse ato preparatório porque ele tem previsão autônoma. Nós não puniríamos esse ato preparatório do 289 se não fosse pela previsão autônoma do 291. Entendido? Crime formal não exige nenhum resultado naturalístico do sujeito efetivamente fabricar a moeda, nem depois colocar em circulação, e é um crime de forma livre, certo? Agora nós vamos falar sobre a emissão de título ao portador sem permissão legal. O título ao portador é aquele que não tem a característica de quem é o beneficiário do título, né? Quando nós aprendemos em direito empresarial, né, nós temos a figura do emitente, nós temos o sacado, nós temos o beneficiário do título de crédito, não é isso? E o título ao portador é aquele que não indica quem é o beneficiário daquele título. Por exemplo, se eu emito um cheque e não coloco para quem é aquele cheque, deixo aquele espacinho em branco, ele virou um título ao portador. Qualquer pessoa que pegar esse cheque e ir até o banco vai receber o valor que eu coloquei lá, título ao portador. Agora, emitir um título assim sem permissão legal é crime do artigo 292. Professor, por que isso está no meio dos crimes de moeda falsa? Porque percebam, se eu puder emitir um cheque que pode circular infinitamente valendo a mesma coisa que dinheiro, eu perco o interesse em descontar esse cheque. Se todo mundo aceitar esse cheque, vamos supor, né? Se todo mundo aceita o cheque e isso começa a circular, mesmo sem a lei permitir, isso pode substituir a moeda. Por isso que está no meio dos crimes de moeda falsa. Entenderam? Percebam que a gente poderia criar, se a gente pudesse emitir títulos sem permissão legal, eu poderia pagar meus fornecedores, por exemplo, com um papel chamado Vale 100 Procópios. Ah, o que é isso? Não, aqui na cidade a gente aceita. 100 Procópios, a cotação está mais ou menos R$200. É claro que a minha moeda está mais valorizada. Se eu puder emitir esse título ao portador sem permissão legal, ele acaba substituindo a moeda. Percebam? É uma via transversa de fraudar o Estado no controle da emissão de moeda em curso no país. Vamos dar uma olhada no tipo penal?
Bem, a emissão de título ao portador sem permissão legal tem um elemento normativo do tipo sem a permissão. Se tiver autorização legal, não há crime. E aí, claro, nós vamos considerar que é uma norma penal em branco também, porque nós vamos ter que analisar os títulos de crédito permitidos nas normas de direito empresarial. Bem, emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa que deva ser pago, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Detenção e pena de multa são alternativamente cumulados, um ou outro. Percebam, se a legislação empresarial autorizar que o título seja emitido ao portador, que seja um título que possa circular sem indicação de para quem ele foi transferido, não tem problema. Agora, se não houver lei permitindo, aí nós entramos na concorrência com a moeda nacional, certo? O parágrafo único tem a forma de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Percebam que aqui é 1 a 6 meses, aqui é 15 dias a 3 meses, então é uma forma privilegiada. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo. Então, se eu emitir o título, o Vale Procópio, eu cometi o caput. Se você recebe isso como dinheiro, você cometeu a forma privilegiada do parágrafo único. Esse crime é comum, qualquer pessoa pode praticar, eu, você, qualquer pessoa, a Sasha e a Xuxa também. Crime doloso, não há previsão de forma culposa, só tem previsão de dolo. Crime plurissubsistente em regra, ou seja, a doutrina em regra admite que é possível a punição da tentativa pelo fracionamento de intercrimes. Crime instantâneo, feito o título ao portador, já haverá a punição na forma tentada. Desculpem, já haverá a punição na forma consumada. A consumação é instantânea e é um crime formal, não é necessário que haja prejuízo, não é necessário que haja uma efetiva circulação para o crime se consumar, certo? Basta a emissão. E assim nós finalizamos a parte da moeda falsa, certo? Da falsidade de moeda nós finalizamos, lembrando que esse é apenas o primeiro capítulo dos crimes contra a fé pública.